Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa dar-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2025, dentro desse novo trimestre, a lição 3, ela tem como título: Podemos agradar a Deus? Será que um Deus que é criador e mantenedor do universo, é tremendo e poderoso, ele pode ser agradado? E a lição de hoje está baseada ali em Isaías, capítulo 43, versículo 4, Salmo 149, versículo 4, Provérbios, capítulo 15, versículos 8 e 9. Mas é claro que Deus pode ser agradado sim, porque Ele nos ama, Ele tem a satisfação de nós estarmos conosco, Ele sempre estará no meio de nós, como Ele próprio diz, e, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança para Ele se relacionar conosco. E isso, desde que Ele nos criou, Ele realmente tem esse pensamento. Ele criou realmente para isto, para que nós fôssemos uma grande família e que Ele, Deus, tivesse uma intimidade conosco. E para Ele se relacionar conosco, nós temos que nos transformar, porque após o pecado, nós nos afastamos de Deus. E nós precisamos realmente buscá-lo realmente, e haver uma modificação do nosso caráter, da nossa conduta, para que nós possamos realmente ter esse relacionamento íntimo com Deus. E nós agradamos a Deus quando nós damos respostas positivas, a Ele, Deus, de nós aceitarmos, seu Filho amado Jesus, e de nós nos arrependermos de nossos pecados, e que a partir daquele momento nós possamos servi-lo em espírito e em verdade, modificando a nossa vida. E quando nós amamos principalmente o nosso próximo, onde nós demonstramos amor, nós estamos demonstrando o caráter de Deus. E aí também nós devemos ser justos, pessoas corretas, íntegras, para que outras pessoas aceitem realmente esse grandioso Deus. E nós servimos assim com alegria, com satisfação, de pertencer a essa família de Deus, por essa promessa realmente de nós estarmos nas mansões celestiais, através realmente do sacrifício do seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário. E quando nós manifestamos esse amor de Cristo, através de testemunhos, assim nós somos preciosos para eles, Deus. E a lição dessa semana, aliás, a lição de hoje, agradar a Deus, assim como pecadores que nós somos, às vezes parece um pouco impossível, difícil de ser. Por Ele realmente Deus ser o grandioso Deus, criador do universo, soberano, e nós achamos que por Ele ser grandioso demais, como Ele é realmente, e nós sermos humanos, pecadores, muitos amantes de prazeres, diante de um Deus poderoso, nós realmente achamos difícil, esse relacionamento com Deus. Mas na lição de hoje, nós aprendemos como Deus pode ser agradado e como lidar com a nossa pecaminosidade, para nós nos aproximarmos do Senhor. E as Sagradas Escrituras nos ensinam que o primeiro passo para nós agradarmos a Deus, nós precisamos nos aproximar do seu Filho amado Jesus.
aceitá-lo Ele como o Salvador e Senhor das nossas vidas. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, Deus nos dá indícios, né, para nós agradá-lo. E lá diz o seguinte, ó. Mateus que escreveu realmente esse livro, lá em Mateus capítulo 3. Diz lá, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ou algumas outras edições diz lá que é com prazo. Deus coloca claro aqui que Jesus é o que ele mais ama, seu Filho amado. E o Filho é que que ele se agrada, né? E assim, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que nos aproximar o máximo da conduta e do caráter do seu Filho amado Jesus, para que nós possamos realmente ter esse relacionamento com Deus e nós agradarmos a Deus. E devemos também aceitar suas determinações, obedecendo seus estatutos e mandamentos, e assim nós seremos preciosos aos olhos de Deus, e Ele se alegrará grandemente de nós. E todas as pessoas podem ser agradável para Deus, porque Deus ele nos criou, né? A sua imagem e semelhança, porque ele realmente nos ama de tal maneira que ele busca realmente e procura essas pessoas que estão falhas para que realmente haja uma transformação e que quando essa pessoa abre o seu coração, essa pessoa passa a agradá-lo. Seja a pessoa que for, a pessoa mais pecaminosa que for, seja de raça, língua, tribo, o que for, ele tem o desejo de proteger e nos cuidar. As Escrituras nos convidam a nós agradarmos ao Senhor de diferentes maneiras. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 15, o apóstolo Paulo nos exorta a oferecermos sacrifícios espirituais a Deus, que incluem o louvor de nossos lábios em gratidão ao Criador, assim como a prática de fazer o bem e compartilhar com as outras pessoas tudo que nós temos, né? E já no versículo seguinte, lá de Hebreus 3,16, nos diz, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Está aqui, em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Já no Salmo 43, versículo 4, escrito por Davi, ele diz, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, e eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aqui Davi expressa seu profundo desejo dele louvar a Deus, em agradar a Deus. E o que nós devemos fazer diariamente, em um culto racional logo pela manhã, buscando a Ele uma transformação, ser batizado pelo poder do Espírito Santo a cada manhã. Porque existe assim um padrão comportamental para nós agradarmos a Deus em todas as áreas de nossa vida. Portanto, nós devemos ser reavivados assim pela palavra de Deus, lendo as Sagradas Escrituras e manter uma vida consagrada de louvor, de oração, e assim estabelece um elo de ligação entre a criatura e o Criador, que culminará no breve encontro com Ele, Deus, em que o salmista diz, então irei ao altar de Deus, no Salmo 43, versículo 4, onde Davi menciona isto, né, que Deus se alegra com isto, né? Se você, meu amigo, minha amiga, deseja anelar, estar
na sua habitação, buscar a Deus para que Ele possa estar no seu meio, então, como Davi, você terá o privilégio de dizer a Ele como Deus meu, como diz o Salmo 43:4. Porque quando você aceita seu Filho amado Jesus e abre seu coração e passa a louvá-lo e honrá-lo, você está agradando a Deus. Já no Salmo 149:4, o salmista nos convida a refletirmos sobre a nossa relação com Deus, ser o povo do Senhor, nos mostrando que o louvor agrada perfeitamente a Deus quando nós somos humildes, mansos e submissos e obedientes às suas leis e mandamentos, aos desígnios de Deus. Há uma linha divisória entre o ser humano e Deus. E assim diz o Senhor, que está lá em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, porque vós não ouve, não ouça. Está lá em Isaías 59:2. Aqui menciona que os pecados faz com que nós possamos nos separar de Deus. Existe uma separação entre nós e Deus. Ou seja, uma distância em que separa Deus não é meramente geográfica, não. É uma separação espiritual. E Deus está atento a cada um de nós, nos observando, nos olhando, porque Ele sempre tem o desejo de se relacionar conosco. Mas Deus, Ele respeita os limites de distância em que nós escolhemos ser ou se dedicar. Ele tem o livre-arbítrio, Ele respeita realmente a cada um. Ele não invade o espaço que você mesmo delimitou, né? Que você mesmo marcou. Ele só vai realmente entrar na sua vida se você abrir o seu coração e quiser ouvir a sua voz. Deus sabe que tudo que o seu povo faz, onde cada pessoa faz, e muitos acabam entrando nessa insensatez de uma vida religiosa baseada em obras vazias, né? Em doutrinas falsas. E em Provérbios capítulo 15, versículo 8, Deus nos diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, Deus se agrada quando você se curva, se joelha a orar, a louvar a Deus. Isto agrada ao Senhor. Quando assim uma pessoa pecaminosa, um injusto ora, o que era intransponível, onde havia uma separação, agora torna-se alcançável, porque o Deus de Jacó e de Abraão passa realmente a falar contigo. A oração rompe as barreiras que o pecado impôs e nos concede uma audiência particular com o Senhor do universo. Ou seja, Deus não está longe de nós. As nossas escolhas é que definem essa distância. Deus fica descontente com o seu povo, com as pessoas, né, que realmente não querem o aceitar como o Salvador e Senhor da sua vida, porque existe opção, perdição ou salvação. E ele se preocupa, né, realmente com o que as pessoas fazem, com a maldade que elas praticam, se envolvem em prazeres mundanos, são amantes do pecado, e isso cada vez vai distanciando de Deus. Embora Deus deteste o sacrifício e o caminho dos ímpios, que são pecadores, a oração dos fiéis, das pessoas justas, pessoas retas, deve ser o prazer realmente nosso, e é o prazer de Deus, é o que agrada a Deus. Deus ama o que se segue na justiça, como fala em Provérbios 15, versículos 8 e 9. Deus não só apenas fica
distante, desagrada realmente a Deus, com o mal, com o pecado, mas ele se deleita e tem prazer com as pessoas que o buscam, né? As pessoas que se arrependem com sinceridade, aceitam o seu Filho amado Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você abre o coração com sinceridade e passa a observar os estatutos e mandamentos de Deus, e aceita realmente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, que se aproxima, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, porque você estará no céu. Você terá uma grande oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro de Jesus. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, que você não via há muito tempo. Você terá a oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.